segundo volume da quarta temporada de Stranger Things chega sexta-feira agora na Netflix. E as expectativas estão altíssimas. O que será que vai acontecer? Será que algum personagem vai morrer realmente? E o que podemos esperar da quinta temporada, por exemplo? E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreve no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E eu estou com a meta de chegar até 10k no final do ano. Se inscreve, me ajude nessa aí, me ajude a bater essa meta. Beleza. O trailer do segundo volume da quarta temporada de Stranger Things foi lançado, trouxe muito mais dúvidas do que respostas, e isso, obviamente, é muito bom. A gente não quer ver respostas no trailer, e sim na série. Então vamos discutir as principais teorias que estão sendo comentadas na internet. Tem uma teoria que diz que, infelizmente, a Max não vai conseguir sobreviver. Não, por favor. E que o Lucas vai se sentir muito culpado por isso, por não conseguir salvar a vida dela. Como nós sabemos, a Max era uma das possíveis vítimas do Vecna, mas ela conseguiu escapar devido à sua música favorita, que eles descobriram que esse era um meio de cortar a ligação e ser manipulado pelo Vecna. Mas isso necessariamente não significa que o Vecna não vai continuar atrás dessas pessoas que conseguiram cortar a ligação, pois o que estou a entender, a música é apenas um meio de ligar a pessoa com a realidade, mas não é a maneira definitiva de fugir do Vecna. O que podemos dizer sobre isso é que o pai do Vecna, o Victor Creel, ele só não foi morto pelo filho porque o filho desmaiou de tanto cansaço. Outra coisa em relação à música é que, como a própria Max disse, ela pode enjoar de sua música favorita e ela não fazer mais efeito nenhum. Isso realmente pode acontecer aqui nessa segunda parte. O trailer traz algumas cenas bem interessantes em relação a isso. Como, por exemplo, a cena em que a Max, o Lucas e a Erica estão entrando na mansão do Creel e que a gente sabe que é onde o Vecna mora no mundo invertido. Ele tem uma ligação muito grande com essa casa. Aliás, muita coisa vai ter que ser explicada em relação a isso. Como esse menino, por exemplo, conseguiu aqueles poderes da aranha. Mas eu falo disso um pouquinho mais pra frente. Além dessa cena dos três entrando na mansão Creel, vemos Luca muito nervoso dando socos no Jason. De alguma maneira o Jason deve ter ido até a mansão perseguindo eles. Vemos também a Max em determinado momento estendendo a mão para ligar o seu Walkman. E o Lucas gritando muito alto olhando para cima. Todas essas cenas, elas se passam dentro da mansão e com uma luz azul muito forte, que pode indicar que elas acontecem no mesmo tempo e lugar. Então a teoria é a seguinte: Lucas, Max e a Erica, eles entraram na mansão Creel com um plano específico para tentar resolver alguma coisa relacionada ao Vecna. Mas o Jason chegou com aquela idiotice toda dele e acabou atrapalhando isso. E consequentemente o Vecna conseguiu novamente entrar na mente da Max e a sua música favorita não fazia mais efeito. E ela foi morta pelo Vecna. E aquele momento em que vemos o Lucas gritando muito alto e muito triste seria o momento de sua morte. Eu espero realmente que isso não aconteça. A Max é uma personagem bem interessante e começou a ficar muito mais interessante nessa quarta temporada. Existem algumas especulações na internet em relação a alguns comentários dos criadores da série, os irmãos Dothan, de alguns personagens realmente não irão sobreviver a essa temporada. Além disso, no trailer, ouvimos a voz do Vecna falando para Eleven que seus amigos perderam. Que batalha seria essa que eles perderam? A de tentar salvar a Max, por exemplo? O que você acha em relação a isso? Você acha que a Max sobrevive a tudo isso ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários, beleza? Vamos debater sobre esse assunto por aqui. Uma outra cena bem interessante do trailer é que vemos o Will e o Jonathan se abraçando e chorando. E essa rápida cena gerou várias especulações na internet e eu reuni algumas aqui. A primeira é que o Will pode ter falado com o Jonathan sobre sua sexualidade. Ele tentando entender o que está acontecendo com seu próprio corpo e com seus desejos, e o Jonathan apoiando o irmão incondicionalmente. Uma outra possibilidade, e essa bem triste, é que na verdade ali não seria o Jonathan, e sim uma ilusão criada pelo Vecna para conseguir, dessa maneira, atrair o Will para o mundo invertido e para o Devorador de Mentes. Assim, dessa maneira, o Devorador de Mente conseguiria completar a sua missão de realmente capturar o Will, que ele tentou lá na primeira temporada, indicando então assim que o Will pode ser uma de suas principais vítimas, mas também pode ser um erro do Vecna trazer o Will para o mundo invertido. O Will tem uma grande ligação, ele foi o primeiro a ir no mundo invertido e ficou lá por alguns episódios na primeira temporada, então a teoria diz que ele criou realmente um vínculo muito forte com aquele mundo, e é por causa disso que ele vai conseguir destruir aquele mundo. A terceira possibilidade desse abraço dos irmãos pode significar que a Joyce ou a Nancy estão mortas e naquele momento os irmãos estão se confortando. Não, nada a ver, irmão. Mas se no caso for a Joyce realmente que estiver morrido, será que o Hopper acabou morrendo junto, tentando se sacrificar para salvá-la e não conseguindo? São várias teorias e especulações realmente que podemos fazer aqui. Até o Enzo, por exemplo, pode não sobreviver e provavelmente ele é um dos que irá morrer sim. E essa teoria que a Joyce vai ser uma das pessoas que vai morrer nessa segunda parte é devido a um teaser que foi lançado no começo desse mês, que mostra o Steve tentando liberar a Joyce das garras do Vecna no mundo invertido. E a
outra possibilidade, como eu falei, é que a própria Nancy possa ter sido morrido e o Will está dando apoio para o irmão. Sabemos que a Nancy está no mundo invertido e ouvimos o Vecna falar a seguinte frase: seus amigos perderam e Hawkins caiu. Ih, rapaz. Isso pode ser em relação a quê? A morte daqueles personagens que estão no mundo invertido significaria que todos aqueles personagens que estão no mundo invertido irão morrer? Não! E ainda falando de perdas, infelizmente tem muitas teorias em relação a isso. E citando o Steven, a cena onde ele tenta salvar a Joyce do Vecna e também as cenas onde ele foi mordido por aqueles monstros, ele ficou bem ferido e sangrando bastante. Talvez por causa disso, ele saiba lá dentro dele que ele não vai conseguir sobreviver. Então dessa maneira, ele se sacrifica para salvar a Joyce. Uma coisa que me faz pensar em relação ao Steve e ele ser morto é o arco dramático do personagem ao longo dessas 4 temporadas. Ele começou lá na primeira temporada como um babaca idiota, o playboy da escola, e foi evoluindo e se tornou um dos personagens mais interessantes e legais da série. E existem algumas possibilidades de como um arco de um personagem assim pode fechar. Uma delas é ele se redimir da maneira que se redimiu e ficar com a garota no final, que no caso seria a Nancy. O amor pela Nancy ainda existe e floresce ali. Ou ele pode se sacrificar exatamente em nome desse amor e também da amizade que ele tem com todas as outras pessoas. Seria então o seu arco de redenção sendo fechado com a sua morte. E aí, será que realmente o Steve vai ficar com a garota ou vai morrer? Qual a sua opinião? Realmente isso é um assunto bem triste e eu espero que todas as teorias em relação a mortes estejam erradas, mas ainda assim é legal quando uma série não se apega tanto com seus personagens a ponto deles poderem morrer a qualquer momento. No trailer também vemos uma cena bem interessante do Vecna no laboratório no mundo real, aparentemente é o mundo real. E essa cena é interessante pois ela remete a uma ideia que existe no filme O Hora do Pesadelo. Como já vimos, essa temporada inclusive está fazendo várias e várias referências a esse filme. E no filme A Hora do Pesadelo descobrimos que o Fred era um assassino que tinha matado 20 crianças e que ele foi queimado vivo em uma fornalha pelos pais das vítimas. Então o Fred ele acaba se vingando desses pais, entrando no sonho das pessoas, utilizando os seus medos para derrotá-las e matá-las. Onde eu quero chegar é que os personagens do filme descobrem que uma maneira de matar o Fred é trazê-lo para o mundo real. Dessa maneira, ele ficaria fraco o suficiente para ser derrotado. A minha teoria aqui é que isso pode acontecer exatamente com o Vecna. Sabemos que ele é um assassino e matou várias crianças no laboratório. Então, de alguma maneira, a Eleven vai conseguir trazer o Vecna para o mundo real e tentar derrotá-lo, tornando mortal aqui neste mundo. E o que você acha em relação a isso? Realmente pode acontecer? O Vecna vir para o mundo real para ser destruído? Seria bem interessante se isso realmente acontecesse. Ou todas essas cenas que estão acontecendo no trailer dele no laboratório pode fazer parte também de uma simulação. Eu encontrei uma teoria no Reddit que diz que o Ed, na verdade, é o número 10. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Essa teoria ela foi publicada por um usuário chamado No One Here 123. Segundo ele, o número 10 acabou sobrevivendo de todo o massacre que acontece no laboratório. Isso porque o Banner tira ele da sala do arco-íris e leva ele para aquele lugar para fazer aqueles experimentos em relação ao que está acontecendo. E ele inclusive acaba descrevendo o massacre. Outra coisa interessante que ele comenta é que não vemos o corpo do número 10 e que o número 1 estava muito ocupado batalhando com a Eleven. E com isso ele conseguiu escapar do laboratório. Outro ponto que ele argumenta para dizer que o número 10 é o Ed é na cena da floresta em que a Chris está com o Ed e ela diz para ele que ele está bem diferente de quando ela tinha conhecido ele. E o cabelo, por exemplo, dele está completamente diferente. E todas essas cenas que aconteciam no laboratório eram em 1979. Então, segundo o usuário, a idade bate em relação ao ano que eles estão agora. Mas então por que não vemos a tatuagem número 10 em seu braço? Boa pergunta. Podemos perceber que durante todos esses primeiros episódios, o Ed só utilizou roupas com mangas compridas e também ele utiliza um relógio no seu braço direito. Poderia ele estar escondendo o número 10 ali do braço. Tem um momento na Pedra da Caveira que ele tira o relógio, mas não conseguimos ver o seu braço. Isso é interessante de perceber. Em relação a isso, dele ser o número 10, por que ele não se lembra, por exemplo, existem algumas informações, que é a seguinte: ele pode realmente não se lembrar devido a todo o trauma que aconteceu com ele, assim como a Eleven também não se lembrava de tudo que tinha acontecido. Ou sim, ele pode realmente saber disso e está escondendo isso das pessoas, o que eu acho um pouco improvável em relação a isso. Talvez ele realmente tenha esquecido. Outra coisa que esse usuário do Reddit diz é que não conhecemos os pais do Ed, ele mora com o tio. Então esse tio pode ser alguém que realmente acabou adotando o Ed depois que encontrou ele quando fugiu do laboratório. E de alguma maneira, para proteger o menino, ele tirou a tatuagem do braço, talvez de alguma maneira bem agressiva, queimando o braço do menino, e por isso que ele utiliza pulseira e roupas longas. Ele estava na escola, era um garotinho franzino, careca e triste, que ficava no seu canto e acabou se aproximando com o RPG, e por isso que hoje ele é o grande mestre de RPG que ele é ali na série. Será que realmente o Ed é o número 10? Qual a opinião de vocês? Eu acho que essa teoria desse usuário, ela tem pouca base realmente, é mais uma especulação e um achismo, mas que seria bem interessante e uma reviravolta tremenda, isso seria. E voltando agora aos poderes do número 1, seria até legal que a série mostrasse como ele pegou esses superpoderes dele. Afinal de contas, ele consegue entrar no sonho das pessoas, manipulá-las e destruir essas pessoas, simplesmente matá-las. Ele encontrou aquelas aranhas, se sentiu próximo delas e solitário,
mas a relação com seus poderes, para mim, ainda não ficou clara. O que você acha? Qual é a sua opinião? Comente aqui embaixo. Para finalizar, existe uma possibilidade bem triste em relação à 5ª temporada, então se você não quiser saber sobre ela, pode fechar o vídeo aqui, beleza? Os planos originais dos irmãos Duffer era que a série Stranger Things, na verdade, fosse uma minissérie. E a ideia deles, com essa minissérie chamada Montauk, seria fazer um final extremamente emocionante. O plano original deles era que a Eleven morresse se sacrificando para salvar os seus amigos e o mundo. Mas como sabemos, isso não aconteceu, a série se tornou Stranger Things, uma das mais importantes e famosas da Netflix, e com isso ganhou outras temporadas. Então, os irmãos Duffer abandonaram os planos originais da série, mas tudo indica que eles pretendem retomar essa ideia do sacrifício da Eleven, pois em uma entrevista eles disseram que o final da série, da 5ª temporada, será extremamente emocionante. Frases que eles tinham utilizado em relação se a série fosse apenas uma minissérie. E aí, o que você acha em relação a isso? Você acredita que os criadores terão coragem de sacrificar a Eleven ou não? Comente aqui embaixo. É muito difícil. Outra coisa em relação à 5ª temporada que as pessoas estão especulando é que ela pode dar um salto temporal para assim acompanhar a idade dos atores. Sabemos que a 4ª temporada teve um atraso de 2 anos, os atores e atrizes cresceram demais, porém os criadores da série disseram que estão receosos com esse salto temporal devido ao que eles chamaram do paradoxo do ator e da atriz. Pois, por exemplo, em 1988 é lançado o filme Fantasma se Diverte, Beetlejuice, e uma das atrizes principais é a Winona Ryder, que faz a Joyce. Então você imagina todo mundo indo ao cinema, assistindo ao filme e falando, nossa mãe, aquela menina parece com você. Outra coisa bem interessante que algumas pessoas especularam na internet é que a série poderia acabar em 1989, com a Eleven e os outros se formando no ensino médio, se planejando para ir para a faculdade, encerrando dessa maneira toda a década que a série se passa dos anos 80. Essas são apenas algumas especulações e teorias relacionadas à 4ª temporada e um pouquinho à 5ª também. Mas você, o que acha em relação a isso? Quais são as suas teorias para a próxima parte? Comente aqui embaixo e depois volte aqui também para saber se você acertou ou errou, se o que eu falei estava certo ou errado. Vamos especular bastante e torcer para que as partes das mortes, pelo menos, estejam completamente erradas em relação a isso. Esse foi o vídeo de teorias e especulações da 2ª parte da 4ª temporada de Stranger Things. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like bacana, compartilhe nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva também, estou com o objetivo de chegar até 10k no final do ano. Me ajude nessa aí, se inscreva, beleza? E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse aqui, você pode gostar desses aqui também.